Valeu, queridão. Gente, bom dia. Que igreja bonita. É muito especial ver uma igreja nascer. Poucas pessoas, poucos discípulos de Jesus tiveram esse privilégio de ver uma igreja nascendo. E vocês têm esse privilégio. Quando eu comecei a plantar a centralidade em Franca, um dia uma pessoa perguntou assim para mim: você sabe onde essa igreja vai dar? Você tem alguma convicção de onde essa igreja vai chegar? Não, a gente não tem. Porque é impossível calcular o que uma semente do Evangelho jogada aqui vai fazer através da vida das pessoas que estão em missão. Que Deus abençoe vocês. Me senti muito privilegiado de estar aqui com vocês, alegre e feliz por ver essa igreja nascendo. Mas isso só funciona se cada pessoa da comunidade descobrir o seu lugar no reino de Deus. Muita gente está em busca de um significado, de um propósito pelo qual viver. Eu gosto muito do que o Mike Gorin diz. Ele diz que nada, absolutamente nada, dá mais sentido para o ser humano do que descobrir o seu papel na grande história de Deus. Quando a gente descobre o nosso lugar na história que Deus está desenvolvendo, a gente descobre esse significado pelo qual viver. A gente descobre um propósito pelo qual viver. A gente descobre um propósito maior para o trabalho do que simplesmente ganhar dinheiro. A gente descobre um propósito muito maior para as nossas amizades, para os recursos, dons e habilidades que o próprio Deus nos deu. Há uma pesquisa muito interessante, feita pelo Instituto Gallup. Eles descobriram o seguinte, que apenas 10% dos frequentadores de uma comunidade são ativos em algum tipo de serviço. É assustador. Saber que uma igreja funciona com o esforço de tão pouca gente, mas 40% das pessoas, elas desejam fazer algo, mas elas não sabem como. Elas não entenderam o seu lugar, elas não descobriram como servir, ou elas não foram orientadas para algum tipo de missão dentro da comunidade. E eu quero fazer, então, uma declaração radical. Eu gostaria que você ouvisse essa declaração e pensasse se isso faz sentido para a sua vida e para a sua espiritualidade. Se você não está envolvido em algum tipo de serviço no reino de Deus, você é egocêntrico. Sei que em alguns momentos da vida estamos mais ocupados com a família, outras vezes com o trabalho ou com outros projetos. Mas se tudo o que você está fazendo é vir para a igreja e receber, e se o seu foco for o que eu posso tirar da igreja, ao invés de como eu posso servir ao Senhor por meio dessa igreja, sua vida está fora de equilíbrio. Não deveria haver, na igreja de Jesus, uma pessoa que não esteja servindo, ou que não estivesse servindo. Isso faz sentido para você? Será que há no seu coração um desejo de servir a Deus de alguma maneira? De alguma forma, honrar a Deus? Eu gostaria de compartilhar com vocês, Atos capítulo 11. Essa história é muito interessante. Ela tem a ver com um dos personagens do Novo Testamento, que ele está sempre assim, no background. Quando a gente olha para Barnabé, a gente vê o nome dele surgindo. De vez em quando, 3 ou 4 vezes no livro de Atos. Mas a influência de Barnabé está presente em todo o livro. Porque ele causou um impacto na vida de Paulo, que veio a ser o maior escritor do Novo Testamento. O maior plantador de igrejas e evangelista que o Novo Testamento registra. Barnabé discipulou Paulo.
cuidou de Paulo. Enquanto isso, o versículo 19 diz: os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Gente, vocês estão plantando uma igreja. Resista à tentação de convidar seus amigos que já são cristãos, que já são discípulos de Jesus. Quantas pessoas estão passando pela sua história que nunca entrariam em uma igreja se não for uma igreja como essa? Quantas pessoas fazem parte da sua história que neste momento histórico estão lidando com a solidão, estão lidando com o distanciamento de Deus, estão perdidos nos seus maus hábitos. E do nosso lado a gente pensa assim: o fulano de tal, não, ele não adianta convidá-lo para ir em uma igreja. Não adianta. Outro dia, a gente estava na comunidade, na terça-feira à noite, tinha um grupo de mulheres acontecendo, e parou um carro em frente à igreja. A minha igreja fica numa avenida, uma fachada de vidro, então a gente vê lá fora e as pessoas veem a recepção da igreja. E o carro parou. E ele ficou ali, a pessoa lá de dentro olhava lá para a recepção. E a pessoa deu a volta, parou de novo, ficou olhando. Ele fez isso 3 vezes. Aí um dos voluntários disse assim: eu vou lá conversar com ele. Quem sabe ele precisa de alguma informação. E o cara disse assim para a gente: eu gostaria de vir a essa igreja, eu queria saber as informações, quando começa, qual o horário das reuniões, se eu posso vir participar, porque eu estava passando aqui e senti o desejo de vir a essa igreja. Domingo à noite, há 2 domingos atrás, esse cara chegou na igreja. Eu ouvi de pelo menos 5 pessoas dentro da comunidade: pastor, você viu aquele rapaz? Nunca imaginava que ele entraria numa igreja. Nunca. Não, qualquer pessoa, eu poderia sim presumir que um dia ele tivesse um encontro com Jesus, mas aquele cara, Deus está agindo. Essas pessoas que foram dispersas, que fugiram de Jerusalém com medo da perseguição, por onde eles foram, eles pregaram somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Eles começaram a olhar para as pessoas que estavam fora da fé judaica, que não tinham o pano de fundo da espiritualidade e da religiosidade, e olharam para essas pessoas como alvos do grande e extraordinário amor de Deus. E é essa mesma visão que eu e você precisamos ter. Onde nós estamos, onde você trabalha, onde você mora, onde você se diverte, lá na repartição que você trabalha, no condomínio que você mora, Deus colocou você ali por um propósito, com um propósito muito maior do que desfrutar o conforto do condomínio que você mora, com um propósito muito maior do que ter prosperidade através do trabalho que você tem, mas para que você seja instrumento dele onde você está. Eles começaram a anunciar aos gentios as boas novas, a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. A mão do Senhor estava com eles. Gente, uma igreja só nasce com a mão de Deus e com a ajuda de Deus, com essa ação de Deus extraordinária,
com o mover de Deus, talvez vocês não tenham uma consciência plena do que Deus está fazendo aqui, porque vocês estão inseridos nesse contexto e estão vendo as coisas acontecerem. Talvez daqui a alguns anos vocês olhem para trás e vejam com muito mais clareza como Deus se moveu através de vocês para que a igreja fosse plantada, para que pessoas conhecessem a Jesus através de vocês. E essa igreja, quando soube dessa boa notícia, não criticou a plantação dessa nova igreja, ela incentivou. E ela enviou para lá esse cara que é o grande influenciador de Paulo, Barnabé. Não tinha outro cara melhor para eles enviarem para lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Gente, os líderes dessa comunidade, pastor que está plantando essa igreja, vez ou outra, a gente precisa de encorajamento. Porque a pressão é muito grande. E essa aqui é a batalha espiritual real. Não é aquela dos cultos de libertação, de igrejas na sexta-feira. Essa é a batalha espiritual real. Pessoas saindo das trevas para a luz. Gente se rendendo a Jesus. Gente tendo a vida transformada por Jesus. E como as pessoas que estão envolvidas e servindo aqui nessa comunidade precisam de encorajamento. Ore pelo pastor da sua igreja. Ore pelos líderes dessa igreja. Encoraje. Há muitas questões que às vezes nos colocam na posição de críticos. Porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria e nem sempre vão sair. Porque às vezes nós somos ofendidos pelas pessoas, nos sentimos ofendidos pela postura delas. Isso acontece em qualquer igreja, em qualquer lugar. Mas não deixe seu coração ser tomado por isso. Incentive. E essa igreja envia Barnabé. E ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, verso 25. Foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E a pergunta que a gente pode fazer é: quem que chamou esses caras de cristãos? Eles não se autodenominaram, não se auto-intitularam, mas a cidade, as pessoas ao redor, que viam a ação daquela igreja, que enxergavam aquelas pessoas demonstrando o amor de Jesus, os denominaram cristãos, pequenos cristos. Não cristãos apenas quando estão reunidos no momento de culto, mas espalhados pela cidade em todo o tempo, onde quer que eles estejam. Então, essa igreja que a gente vê aqui, hoje, nesse domingo, ela é só a ponta do iceberg. Porque talvez enquanto eu falava sobre servir, o que veio à sua mente foi o seguinte: o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui no domingo? Será que eu posso ajudar de alguma maneira? Com as crianças, arrumando as cadeiras, fazendo o streaming, a transmissão, ajudando na música. Talvez você pense assim: eu não tenho nenhum talento ou habilidade para fazer essas coisas. Mas o domingo é só a ponta do iceberg. Deus chamou você para viver em missão nos outros 6 dias. Você deve sim servir e se interessar pelas coisas que acontecem aqui no domingo. Mas, abaixo da linha da água, há uma vida em missão. Seu lugar no reino de Deus, seu significado, o propósito de Deus para a sua vida, tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui hoje e tem a ver com o que você faz nos outros 6 dias. Então, quando você pensar em missão, não pensa só nisso que a gente está fazendo aqui.
Essa aqui é a ponta do iceberg. É muito importante isso. Mas lá no seu trabalho, onde você mora, onde você se diverte, Deus tem um propósito para você. E Ele chamou você para estar onde você está, com esse propósito e com essa missão. A missão realizada por cada pessoa nos outros 6 dias da semana é deslumbrante, marcante e transformadora. A pandemia ensinou uma coisa para a gente. Minha igreja ficou 14 meses fechada. É muito tempo, gente. A gente não podia fazer publicamente a ponta do iceberg. Mas as pessoas podiam viver em missão, viver como igreja, compartilhar Jesus onde elas estivessem. Então, uma cidade boa, como a gente quer, alegre, generosa, segura, tem a ver com os discípulos de Jesus vivendo em missão. Um ambiente de trabalho agradável tem a ver com os discípulos de Jesus vivendo em missão. Um condomínio em paz tem a ver com os discípulos de Jesus vivendo em missão. A igreja é a imagem do reino de Deus nesse mundo. Alguém aqui gosta de montar Lego? Você senta lá com seu filho, às vezes, quando ele está brincando, e fica construindo coisas com ele. Essa imagem aqui é de uma maquete que foi feita quando as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de peças de Lego. Já imaginou isso? É um paraíso para muitos pais. Os nossos filhos iriam adorar isso. Uma maquete é um exemplo, uma representação em escala reduzida de um objeto, um sistema ou uma estrutura. Quando você olha para a maquete de um prédio, você tem uma noção de como ele vai ser. Quando você olha para a igreja, você precisa ter uma noção de como o reino de Deus é. A nossa igreja é chamada para ser uma maquete do reino de Deus nessa cidade. No momento histórico, João Batista está preso, confuso, e ele então manda pessoas perguntarem para Jesus se Jesus era de fato o Messias. Jesus não critica as dúvidas de João Batista, mas ele diz assim para as pessoas, para os emissários, aqueles que fizeram a pergunta: diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam e o reino de Deus é chegado. Quando Jesus curava alguém, ele estava causando um impacto no mundo. É como se ele dissesse assim: o pecado entrou no mundo e trouxe a morte, a destruição, trouxe o câncer, trouxe o divórcio, trouxe todas as mazelas que a gente vê. Não era para ser assim. Então, quando Jesus curava um cego que estava vivendo e experimentando as consequências mais brutais de um mundo sem Deus, lidando com as consequências de um mundo que está longe de Deus, experimentando na vida dele, de maneira evidente, a consequência dos pecados do mundo, Jesus está fazendo assim: o reino de Deus é para ser cura, libertação, transformação, justiça social, paz, amor, alegria. Então eu estou revertendo o poder do pecado no mundo. Esse é o reino de Deus. E em cada milagre, Jesus aponta para o futuro, mostrando o seguinte: o reino de Deus será desse jeito. Não haverá dor, lágrimas, choro, e Deus estará plenamente com vocês. Quando vocês levam o amor em caixa para as pessoas que têm fome,
vocês estão dizendo assim para elas: a fome talvez seja a consequência mais brutal do mundo que está longe de Deus. Mas no futuro, não haverá mais fome. Então nós estamos mostrando para vocês como o reino de Deus será. Isso aqui é uma maquete do reino de Deus. Quando você compartilha o evangelho com alguém, e tira essa pessoa da solidão, e insere essa pessoa numa comunidade, numa igreja, em novos relacionamentos, quando você compartilha a sua vida, quando você se faz presente na vida das pessoas, você está mostrando para elas como o reino de Deus será. Então, essa igreja aqui é um pequeno sinal do que o reino de Deus será plenamente no futuro. Uma maquete do reino de Deus. Mas como é que isso funciona, então, no dia a dia? Amanhã cedo, quando você entrar lá na sua repartição, quando você pegar seu carro para ir para o seu trabalho, como é que isso funciona? E se nós descobríssemos um novo significado e um novo propósito para o trabalho? Porque na nossa cultura, o trabalho tem pelo menos essas três questões. Ganhar dinheiro. Sim, prosperidade. Não tem mal nenhum nisso. Prosperidade. Reconhecimento. Também tem a ver com desenvolver um plano de carreira. Tem a ver com uma vocação. Com fazer algo que você entende, que você foi chamado para aquilo. Que você tem as habilidades necessárias, o talento, ou descobriu uma habilidade, ou desenvolveu essa habilidade através de uma faculdade, de um MBA, de um curso. Também tem a ver com algo que você nasceu para fazer, uma paixão que você tem. Que você tem convicção, que seu lugar no mundo tem a ver com isso que você faz. Mas e se a gente olhasse para essas coisas de uma forma um pouco diferente? Se a gente olhasse para a vida e desistisse da busca pela sua história pessoal, pela sua realização pessoal, desistisse da busca de escrever a sua própria história e se rendesse à história que Deus já está desenvolvendo no mundo. Ao invés de ser o protagonista da sua própria história, você pensasse assim: Deus tem a história que Ele está desenvolvendo nesse momento. E sim, Deus tem um chamado para você dentro da história dele. Ele tem um papel para você na história dele. Se a gente olhar para a vida como uma grande história, e a gente entender que Deus nos colocou no trabalho onde a gente está, de segunda a sábado, com um propósito dele, isso muda a nossa visão sobre a vida. Muda a maneira como a gente interpreta as coisas que acontecem com a gente. Quando isso acontece, outras coisas se desenvolvem na nossa própria vida. Quando a gente se rende a Deus e busca descobrir o nosso lugar na história dele, a gente passa a, através do trabalho, ajudar outras pessoas. Ser uma bênção para outras pessoas. Também, a gente encontra um significado muito maior do que desenvolver uma vocação, ter prosperidade e reconhecimento. Porque a gente descobre que Deus nos chamou para glorificarmos a Ele. O propósito pelo qual você foi criado por Deus é para que você o glorifique. Então, descubra o seu papel nessa grande história de Deus. A diferença que você fará na vida de outras pessoas está diretamente relacionada à diferença que Deus está fazendo em você. Eu lembro um dia uma pessoa da comunidade me ligou e disse: pastor, preciso conversar. E eu tive um tempo de conversa com aquele cara, e quando a gente estava terminando a conversa, ele disse assim: hoje vai ter grupo pequeno em tal lugar? Eu disse: vai ter. Ele falou assim: acho que eu vou.
Eu disse, cara, mas você acabou de falar para mim aqui que você vai dar aula em tal escola. Como é que você vai fazer? Ele disse assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no hospital agora, acho que dá tempo, e eu vou pegar um atestado. E aí eu pego esse atestado, e aí eu não vou na aula não, eu vou lá no grupo. Cara, você não está falando isso para mim. Você não está doente. Você vai pegar um atestado só para você ir no grupo? Não vai não. Ele entendeu o que ele estava fazendo, e a bola já estava ali no pênalti, na marca do pênalti. Eu falei, agora eu faço esse gol. Eu falei assim, cara, será que não é por isso que você não para em emprego nenhum? Será que não é por isso que nunca um amigo seu conheceu Jesus através da sua vida? Será que não é por isso que quando você convida alguém, a pessoa nunca aparece na igreja? Será que a sua vida não está sendo marcada por essas atitudes? Você não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Porque a diferença que você fará na vida de outras pessoas tem a ver, está relacionada à diferença que Deus está fazendo em você. Vivendo de modo distinto. Para que as pessoas olhem para você e digam assim, aquele cara, aquela mulher, eles são cristãos. Lá na universidade, aquela moça, aquele rapaz, eles são diferentes. Eles são cristãos. Eles são discípulos de Jesus. O texto continua no capítulo 13 de Atos. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, essa igreja impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em missão. Alguns anos atrás, na conferência do CTPI, um dos pastores que estava pregando deu uma perspectiva completamente nova para mim a respeito do batismo. Porque eu, quando fui ordenado pastor, eu me ajoelhei, você também deve ter feito desse modo, e pessoas impuseram as mãos sobre nós e nos ordenaram pastores. Assim também a igreja faz com presbíteros e diáconos. Esse cara disse o seguinte, o batismo, ele é o sinal da aliança que está sendo feita com Deus, do compromisso com Deus, do compromisso com a comunidade, do compromisso de fazer de Jesus sua principal busca, sua única forma de espiritualidade. Sim, também é uma ordenação para a missão. Quando você foi batizado, quando a mão foi imposta sobre você, você foi ordenado discípulo de Jesus em missão no mundo. Como professor, como comerciante, como vendedor, como universitário, onde você está. E é isso que essa igreja fez. Ela pega pessoas da comunidade e diz, agora vocês vão viver em missão e fazer a obra de Deus. Mike Gorin diz que o reino de Deus avança à medida em que o Espírito atua em resposta às orações do povo de Deus. E é isso que essa igreja está fazendo. O chamado de Deus para você é que você use no reino dele aquilo que você ama fazer. Suas paixões. O lugar de Deus para você no reino dele, nessa grande história, tem a ver com as paixões que ele deu. Tem a ver no que você é bom, com o que você é bom para fazer, com as suas habilidades e dons. Tem a ver com seus recursos financeiros, com os bens que você tem. Deus deseja usar os recursos que ele mesmo deu para você. Deus deseja usá-lo no que você é pago para fazer, na sua profissão. Deus deseja usá-lo nas experiências que você tem, naquilo que você já viveu. Deus deseja usá-lo nas necessidades do mundo que estão ao seu redor. E Deus deseja usá-lo nas paixões que você tem.
O que a gente vai levar para casa? Algumas coisas para a gente levar para casa hoje. Deus quer fazer algo através de você que Ele não irá fazer através de mim. É através de você. Você é a pessoa em missão lá na faculdade. Você pode convidar o pastor para ir lá falar um dia para os seus amigos, mas é você. Lá na empresa que você trabalha, você. Lá no seu condomínio, você. Deus tem um chamado para você exatamente onde você está. O que a gente leva para casa? Você está em missão. Onde você mora, onde você trabalha e onde você se diverte. O que a gente leva para casa? Viver entre as pessoas, amar as pessoas e compartilhar o Evangelho em ações e palavras. São coisas que qualquer pessoa pode fazer. Tem uma mocinha na minha igreja, ela tem 11 anos. Os pais dela moraram fora do país e essa menina aprendeu a falar inglês com a sua mãe, que é professora de inglês. Então, ela foi alfabetizada em 2 línguas. Um dia, a mãe viu que a menina estava passando bastante tempo fechada no quarto. Um dia ela fez isso, outro dia também. E ela percebeu aquilo, disse conversar com a filha. Filha, o que você está fazendo? E a mãe descobriu que a menina tinha iniciado um canal no YouTube. E a menina estava gravando vídeos. Minha filha, que negócio é esse? Você não pediu para a gente? A gente não está sabendo disso. A menina iniciou um canal no YouTube e ela estava dando aulas de inglês. Os vídeos super engraçadinhos. Ela falando, ensinando a pronunciar. E a mãe disse, filha, por que você está fazendo isso? Ela falou, mãe, eu aprendi a falar inglês aqui dentro de casa. Eu tive o privilégio de vocês me ensinarem. Mas quantas crianças não têm esse privilégio? Então eu estou fazendo isso para ajudar uma criança que não pode pagar, entrar numa sala de aula, ou não tem os pais como eu tive. Isso virou um livro. Vai ser lançado agora, dia 6 de abril. Um livro para ensinar crianças a falar inglês. A menina tem 11 anos. Então, antes de você dizer assim, não tem nada que eu possa fazer, será mesmo que não tem nada que você possa fazer para fazer a diferença na vida de outras pessoas? Será mesmo que não tem nada que você possa fazer? Se você olhar para a vida de maneira mais ampla, à luz do reino de Deus, você vai descobrir paixões, dons, talentos, recursos que Deus deu para você, que Ele deseja usá-lo nessas coisas. O que a gente leva para casa? Há um chamado para cada discípulo de Jesus construir pontes entre os seus amigos e a igreja. O que muita gente pergunta para mim, como pastor, assim, como é que sua igreja cresceu? É pintar a parede do fundo de preto? É ter uma música legal? Essas coisas são a ponta do iceberg. Não é isso que fez a diferença na vida de pessoas. O que fez a diferença foi cada pessoa da igreja descobrindo seu papel. Cada pessoa convidando seus amigos, cada chefe de departamento orando com a sua equipe, compartilhando Jesus, cada líder de empresa sendo generoso com seus funcionários e compartilhando Jesus com eles, cada pessoa vivendo em missão. Isso sim fez a diferença, porque a gente não podia ter nada do que a gente tem e ainda assim a igreja ter crescido, porque Deus nos chamou para viver em missão. O que a gente leva para casa?
Deus deu a cada um de vocês um presente de sua grande variedade de dons. Um presente espiritual. Um dom. Pelo menos um, Deus deu para você. Pelo menos um. Use-os para servir ao outro. O que a gente leva para casa? Você é um ser único, projetado e moldado por Deus de forma exclusiva para desempenhar o seu papel na grande história de Deus. O que a gente leva para casa? Sonhe grande com essa igreja, que fará discípulos de Jesus, que vai fazer a diferença na vida de pessoas e nessa cidade, e vai honrar a Deus, que vai glorificar a Deus. Sonhe grande com essa igreja. E cumpra o chamado que Deus deu para você. Esse Deus dá o crescimento exponencial para essa igreja, que Deus seja glorificado através disso. Que Deus abençoe vocês. Eu quero chamá-lo a uma oração. Você feche seus olhos agora e diga assim: Deus, usa-me. Me ajuda a descobrir o meu papel nessa história. Me ajuda a descobrir o significado para a minha vida. Como você fala com um amigo, fale com Deus. Senhor Deus, como é bom estar aqui nessa manhã com pessoas tão especiais e ver essa igreja nascer. É um privilégio vermos isso. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte dessa história que inclui essa igreja. Através do Seu Espírito Santo, use cada um desses discípulos que estão aqui, que eles sejam capacitados pelo Teu Espírito, motivados pelo Seu Espírito, a viverem em missão, onde quer que eles estejam, em todo o tempo. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. Oramos em nome daquele que entregou sua vida na cruz, por essa igreja, Jesus Cristo. Amém.